Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Nossa, gente, faz tempo que eu não faço live, que eu não faço esses vídeos ao vivo e pretendo agora estar retornando, nessa correria, a fazer algumas lives, porque tem muitos assuntos a serem trabalhados, coisas que são importantes aí para mim, e eu tenho certeza que também são importantes para vocês, né? Muita gente está entrando nesse processo aí de autoconhecimento porque a gente não está tendo mais respostas, aí no mundo. E para você? Você já entrou no seu processo de autoconhecimento? Vai colocando aí nos comentários se vocês têm dúvidas sobre autoconhecimento, sobre esse processo, como é que começa, como que termina, será que tem fim? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando, para a gente estar falando sobre isso, porque o autoconhecimento é muito mal visto por muita gente. Muita gente acha que é um processo doloroso. E principalmente no começo, o processo de autoconhecimento aí pode ser um processo doloroso, porque a gente ainda não sabe muito bem quem a gente é. Então, entrar em contato aí com a nossa parte, às vezes mais escondida, sobre as nossas dificuldades internas, aquilo que aconteceu na vida da gente, entrar em contato com tudo isso é um processo, às vezes, bastante doloroso, principalmente no começo. Mas é o que nos garante que a gente caminhe adiante aqui nesse mundo de uma forma mais leve. Porque é muito duro, principalmente aí quando a gente vai chegando na fase mais madura, quando a gente não tem compreensão sobre a nossa história. A gente não entende o porquê que a gente está passando determinadas coisas, né? O autoconhecimento é para isso também. Para que a gente entenda, né? O que está acontecendo na vida da gente, por que as coisas acontecem, coisas que se repetem, histórias que parece que estão sempre acontecendo iguais, e você fala, poxa vida, eu estou tentando fazer diferente, a hora que você vai ver, né? Começa tudo a se repetir, e o autoconhecimento tem muitas respostas para isso, e é por isso que tem tanta gente aí que está começando a mergulhar nesse processo, né? E como que a espiritualidade ela pode ir trabalhando. E é interessante que essa espiritualidade independe da religião, porque até você que de repente é ateu, né, que não tem uma religião definida ou nem personifica, né, esse criador, mas todas as pessoas, eu acho que se pararem um pouquinho aí para pensar e observar o cosmos, vai ter que chegar à conclusão de que tem um princípio inteligente. Independentemente do nome que você dá para esse princípio inteligente, existe uma inteligência que nos criou, uma inteligência que colocou as coisas no lugar aí nos nossos corpos, que organiza os mundos, que tem leis que regem aí o universo, que faz com que as coisas funcionem, que nada se choque. Então existe uma inteligência, e essa inteligência também gerenciou aí a nossa chegada aqui nesse mundo, a criação do nosso corpo físico, né, e tudo mais. Então, é dessa espiritualidade aí que eu estou falando, não de religiosidade, porque aí a gente entra no campo das crenças, dos dogmas, e cada um tem os seus. Mas independentemente do que a gente acredita, o que é Deus ou o que é essa inteligência, se nós pararmos um pouco para analisar, vamos perceber, existe algo que é inteligente, que me criou, e não fui eu, e nem a minha mãe, dentro da barriga dela. Então, entender o que é isso, que é essa inteligência, que essa inteligência aí habita dentro de nós, pode aí nos ajudar bastante. Então, vamos começar aí a live, né? Conforme o pessoal for chegando, vai tirando dúvidas. Se você tiver dúvida, põe aí também nos comentários, para que a gente possa estar tentando aí destrinchar juntos, né? Essas dúvidas. Então, a importância da espiritualidade. Eu tenho essa convicção cada vez maior, que dentro de nós existe uma centelha divina, que é aquilo que a gente é de verdade, que é o que Platão falava que era o plano das ideias, né? Que existe um plano das ideias, onde as ideias são perfeitas. Então, existe um ser humano que é perfeito na mente de Deus ou na mente do cosmos, e essa imagem de perfeição é o que a gente tem aí dentro da gente, é o que a gente foi criado. Mas a gente chega aqui nesse mundo e a gente vai esquecendo quem a gente é de verdade e vai criando toda essa capa aí, toda essa parte sombria, essa personalidade, e a gente começa a achar
que é isso que a gente é. Hoje eu estava vendo meu sobrinho novo que nasceu, um bebezinho, a coisa mais linda do mundo, e ainda comentei com a tia, né? Falei assim, quando a gente olha um bebê, a gente não consegue imaginar nada menos do que Deus. Quando você olha para um bebê, você vê o divino na face de um bebezinho que chegou aqui nesse mundo, porque ele é puro amor, ele não tem ego, ele é pura essência. E é essa essência aqui que a gente é, quando a gente chega, antes que a gente se esqueça de quem a gente é, né? E quando a gente fala em sombra, porque na verdade o autoconhecimento nada mais é do que você entrar em contato aí com a sua sombra, que é aquela parte que você não conhece. Porque quando você se olha no espelho, você se define já em muitas coisas. Tem muitas coisas que já vieram para a luz da consciência. Então você já se enxerga, você fala, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu tenho essa personalidade, eu penso dessa forma. Você já tem aí uma imagem do que você é. Mas será que é só isso que a gente é mesmo? Ou tem coisas que estão guardadas na sombra e que a gente ainda não tomou contato com isso, mas que quando você lida com alguém, que é difícil, né? Como o Jung diz, né? Ele fala que a sombra ela representa o lado oculto da nossa psique. É aquilo que a gente não enxerga, está lá, mas a gente não enxerga. Só que é interessante que nessa sombra a gente acha que é só os defeitos, mas não. As nossas maiores qualidades, os nossos maiores dons, muitas vezes também estão guardados aí nessa sombra, nessa parte que a gente não entra em contato, né? Esse lado oculto, ele está tudo que nós reprimimos, tudo que nós negamos e tudo que nós não reconhecemos em nós mesmos, inclusive o que é bom. Às vezes você tem um dom incrível para fazer alguma coisa, você poderia fazer algo maravilhoso aqui nesse mundo, mas por alguma razão, por algum trauma, alguma questão que aconteceu na sua vida, você reprimiu esse dom, essa capacidade, essa vontade, esse desejo, e isso fica guardado aonde? Na sombra. E quando a gente vai chegando mais na idade madura, principalmente, é a hora que começa a pegar muito, porque a gente começa a ter um chamado, né, dos nossos dons, das nossas capacidades, e começa a ficar desconfortável nós vivemos aí debaixo da pele da personalidade. Então, quanto mais maduro você vai ficando, mais você vai sentindo esse chamado para integrar aí a sua sombra, né? Então, a sombra ela não é só uma coisa ruim, mas é tudo que está escondido, inclusive os seus dons, seus maiores defeitos, suas maiores dificuldades, aquilo que a gente não quer que as pessoas saibam, né? Eu me lembro quando, nesse processo de autoconhecimento, quando eu tomei contato a primeira vez com a inveja dentro de mim, foi um choque, né? Foi quando eu enxerguei, porque muitas vezes a gente sente, mas a gente reprime, porque a gente sabe que não é legal, a gente já sabe que isso aí não faz parte das nossas melhores qualidades, não é legal. Tanto que a gente enxerga rapidamente alguém de fora quando a pessoa está tendo aí, né, uma atitude de inveja. Então, quando a gente tem muito essa característica de enxergar isso como uma coisa muito ruim, o que você faz? Você vai reprimir isso em você. E todos os sentimentos passam por nós. Eu acredito, a não ser que a gente seja aí realmente, né, um santo que está pisando aqui nesse mundo, é impossível que a gente não experimente aí todas as emoções, né, todos os sentimentos. A inveja, a raiva, a ira, a gula. Só que quanto menos você enxerga essa humanidade em você e essa capacidade de muitas vezes passar por você esses sentimentos, mais você acaba projetando aí nas outras pessoas. Então você vai enxergar muito fácil isso nos outros, mas vai ter uma dificuldade gigante aí de olhar isso em você. Então, essa aí a questão que o Jung fala, e ele fala assim, eu tenho uma frase dele que eu acho interessante, que ele fala assim: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece em nossa vida como destino. E aí, na composição das sombras, eu até anotei aqui para a gente estar trocando ideia sobre isso, né? Os aspectos reprimidos, traços de personalidade que aprendemos a esconder por serem considerados inaceitáveis. É isso que eu estava falando aí, sobre a inveja, sobre a ira,
né? Normalmente a pessoa que é muito reprimida numa área, por exemplo, aquela pessoa que é muita calmaria, que é muito, não se posiciona, não sabe falar um não, tem uma dificuldade enorme aí de se impor, né, em alguma situação. A sombra dela é muito irada. Por isso que essas pessoas, às vezes, do nada, surge uma raiva, uma coisa dentro dela que às vezes até explode, aí depois ela fala, não sei, né, eu não sou assim, eu não costumo agir desse jeito, eu não sei porque eu agi dessa forma, mas é por quê? Porque é tanta repressão, ela reprime tanto aquilo por considerar que aquele sentimento de ira, aquele sentimento de raiva é menos nobre e não é bom. E aí ela cria essa personalidade de muita introspecção e de muita repressão, que quando a sombra ela vem à tona, ela vem assim com muita força. Uma outra coisa que compõe a sombra, os instintos primitivos, como a agressividade, a inveja, o egoísmo, a sensualidade, tudo que não se encaixa na imagem ideal que nós criamos de nós. Então nós criamos aí o que é uma imagem ideal do ser humano, né? E isso, que, na verdade, existe essa imagem ideal do ser humano, né? Como eu estava falando aí no começo da live, né? Que é o que eu acredito, que a gente é a imagem e semelhança aí dessa inteligência que criou o mundo. Então, no mais profundo da alma, a gente tem essa perfeição, mas por ter formado essa personalidade aqui no mundo, né, nesses primeiros anos, onde a gente vai criando máscaras para se defender do mundo, a gente não consegue estar manifestando essa perfeição do que a gente é de verdade aqui nessa vida. A todo instante a gente está aí caindo, a gente está tendo uma dificuldade, a gente tem uma derrapagem, e quanto mais você entende que você também tem isso, mais leveza você vai ter em relação aos defeitos das outras pessoas também. Por quê? Porque se eu aceito em mim a minha sombra, vai ficar muito mais fácil eu lidar aí com a sombra do outro. Eu me lembro de uma amiga minha muito querida, que há alguns anos atrás, nós conversando sobre esse assunto, um dia ela chegou para mim e ela falou assim, Rô, eu descobri que eu sou invejosa. E eu dei tanta risada, nós rimos tanto aquele dia, e eu falei assim, que bom que você percebeu, que ótimo, né? Que legal. Agora é ver o que você vai fazer com isso. Porque enquanto você estava reprimindo esse sentimento, isso aí vai virando uma fornalha dentro de você, vai formando uma pressão muito grande. Agora você está tendo capacidade de reconhecer esse sentimento e agora você vai elaborar, descobrir o porquê que acontece, da onde vem, quais são as questões mal resolvidas dentro de você que fazem que você tenha esse sentimento. Então, bem-vindo ao grupo, ainda brinquei com ela, né? E eu sempre brinco hoje que os melhores amigos que eu tenho são os irados, são são os que têm os defeitos aí mais aparentes, mas o que é interessante? Eles assumem as dificuldades que eles têm. Porque é muito gostoso você ter contato com pessoas reais, com pessoas que reconhecem a sua dificuldade de lidar com a vida, a sua dificuldade com sentimentos menos nobres, né, com as suas incapacidades, porque são pessoas menos julgativas, são pessoas que têm mais compaixão do próximo, ela é menos pesada, porque ela está muito mais centrada nela mesma, ela está usando o tempo dela para olhar aquilo que está ainda precisando ser elaborado. Então as conversas são muito voltadas para isso. Você não gasta mais esse tempo aí falando de outras pessoas. O assunto é sempre o que eu tenho que melhorar em mim, o que eu tenho que crescer, o que eu tenho que desenvolver. Então eu digo que os meus melhores amigos hoje são os que têm mais defeitos. A única ressalva é que eles sabem que eles têm esses defeitos, né? O mais importante. E o que compõe a sombra também são as projeções, né? Que é o que a gente enxerga no outro. Às vezes você não dá conta de enxergar em você um defeito, uma dificuldade. Mas quando o outro demonstra essa dificuldade, isso te agride. Se você é uma pessoa que reprime muito a sua raiva, naturalmente você vai se sentir muito mal perto de pessoas muito raivosas. Aquilo ali vai te dar um frisson dentro. É muito ruim quando você não conhece a sua própria raiva,
você ficar com pessoas muito raivosas. Isso para qualquer defeito, gente. Não é necessariamente que você seja uma pessoa raivosa, mas muitas vezes você é uma pessoa reprimida. Você reprime a sua raiva. E quanto mais você reprime, mais você projeta isso aí nas outras pessoas, né? Então vamos guardar essa frase aí. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparece em nossa vida como destino. Então, pensando nisso, né? Por que é importante a gente reconhecer aí a nossa sombra? Né? Que é tudo isso que a gente tem, que está embaixo, está ali no inconsciente. É como se fosse um iceberg. E no consciente, né? Que aquela pontinha do iceberg é aquilo que você acha que é o mundo, o seu mundo interno, né? Aquilo que você é. E debaixo aí do mar tem aquele oceano ali, aquele gigante iceberg que é tudo que está guardado no inconsciente. Então, o que tem aí dentro da nossa sombra, né? Quando a gente vai entrando aí no processo de autoconhecimento? Autenticidade. Quando a gente integra a sombra, ou seja, percebo as minhas capacidades, nossa, que legal, isso aqui eu tenho de dom, isso aqui eu tenho de capacidade, isso aqui é muito bom em mim, mas tem coisas também que não trabalho bem comigo, ainda tenho esse defeito, tenho essa dificuldade, nossa, percebi aqui uma pobreza espiritual, alguma coisa assim. Isso mostra que a gente é complexo, a gente é paradoxal e a gente é humano. A sombra também vai nos trazer aí libertação emocional. Quando a gente acolhe as nossas partes negadas, a gente deixa de ser refém de padrões inconscientes. Por exemplo, se você já percebe que você é uma pessoa que fica irado com facilidade, eu percebo, nossa, gente, eu achava que eu era calmo, mas eu percebi agora uma ira em mim, às vezes, tão recalcada, tão reprimida, que eu não percebo. Às vezes, a hora que sai de mim, eu vejo aquela ira toda, eu falo, nossa, eu nem sabia, nem sei de onde veio essa raiva toda. Então, quando você percebe esses paradoxos aí que existem em você, você deixa de ser refém. Uma coisa interessante é que quanto mais você se autoconhece, menos a crítica do outro te pega. Porque se você já se percebe, por exemplo, como uma pessoa procrastinadora, né? Eu sou uma pessoa procrastinadora, eu procrastino muita coisa. Tenho vontade de fazer muita coisa, mas não dou conta de fazer muitas coisas ainda. Mas, e hoje eu aceito essa característica, tenho trabalhado bastante para melhorar, para, né, elaborar melhor isso aí na minha vida, mas isso não é um peso para mim, ou seja, eu acolhi essa parte, tá ok, é o que eu sou, é o que eu dou conta. Gostaria de ser diferente, mas ainda não consigo, ainda não é meu, ainda não cheguei nesse ponto e eu posso me amar dessa forma, eu posso gostar de mim enquanto ainda não dou conta. Isso é acolher as nossas partes negadas. Então, eu não fico mais escravo disso. Se você chegar para mim e falar assim, nossa, Rô, mas você é muito procrastinadora, eu vou falar, eu sou. Você tem razão. É a verdade, eu sou mesmo. Mas eu preciso me amar assim, dessa forma que eu ainda consigo ser. Eu não dou conta ainda de ser diferente. E o crescimento espiritual, porque a sombra é uma ponte para a transformação, né? Quando você encara, é um ato de coragem e de amor próprio. Porque, gente, o amor próprio não é reconhecermos as nossas qualidades só. Não é. Porque o amor próprio ele só acontece de verdade quando você se encara na totalidade. Quando você consegue enxergar o seu conjunto de luz e o seu conjunto de sombra. Quando você vê o seu melhor, mas você vê também o seu pior. E você abraça isso. E você integra. É que o Jung chama do processo de individuação. Que é um processo para a vida toda, porque a gente não entra em contato com as nossas sombras todas de uma vez, né? Graças a Deus aí, vem aos poucos, o inconsciente vai liberando aos poucos aí as nossas dificuldades internas, nossos padrões doentios, as coisas que a gente tem mal resolvida, porque a gente não daria conta de ver tudo de uma vez. Mas o processo de individuação é esse, é quando você integra tudo que tem dentro de você, de melhor e de pior. E você abraça tudo isso e você fala, eu importo, eu posso me amar dessa forma. Eu posso gostar de mim, mesmo tendo tudo isso, todas essas capacidades,
mas também todos esses desafios internos. E é interessante que quanto mais você faz esse autoacolhimento, quanto mais você tem essa gentileza com você mesmo, de você olhar para você e falar assim, não dou conta de ser diferente. Eu não dou conta de fazer diferente. Eu gostaria muito de ser diferente, eu gostaria muito de agir diferente, mas eu ainda não consigo. E eu posso, né? Gostar de mim, da forma como eu consigo ser hoje. Isso aí gera, nossa, assim, saltos dentro da gente maravilhosos, porque é interessante. Quando você aceita, você muda. Parece que aquilo perde a força dentro de você. Quando você olha a ira dentro de você, a raiva, a inveja, a gula, qualquer coisa que você consegue enxergar dentro de você e você acolhe, você abraça, ela perde a força. Outra coisa também que Jung fala que a sombra tem luz, né? Como eu estava falando aí no começo da live, a sombra ela não é só negativa, porque a gente reprime muita coisa boa nossa, sabe? Muitos dons, muitas potencialidades, muitas coisas que a gente não deixa vir ao mundo, que a gente não permite que venha ao mundo, a gente não permite que isso transborde, a gente não permite que isso seja compartilhado com o mundo, né? Coisas maravilhosas. Eu conheço pessoas assim fantásticas, com dons incríveis, mas que ainda não se permitem, ainda não reconhecem isso dentro de si. E quando você não reconhece, é como se aquilo ainda não existisse, né? Dentro dessa sombra tem potenciais, então tem criatividade, tem força interior e tem sabedoria, que foram sufocadas pelo quê? Por medo ou por condicionamento. Deixa eu tomar uma água. Desculpa. E aí, pra gente ir indo para essa parte da espiritualidade, por que é tão importante a gente lembrar quem a gente é antes que todas essas sombras aparecessem? Porque se você sabe quem você é antes que tudo tivesse dado errado, antes que todos os traumas acontecessem, antes que todas as dificuldades tivessem sido implantadas, né, todas as questões mal resolvidas, todos os padrões repetidos, quando você lembra quem você é lá no início da sua criação e você enxerga essa perfeição de quem você é enquanto centelha divina, enquanto filho de Deus, enquanto imagem e semelhança dessa inteligência, cada um vai ter aí uma ideia, né, do que é essa inteligência. Mas quando a gente começa a enxergar tudo isso, a gente se reconecta com o divino aí dentro de nós. E a gente tem uma força muito grande, até para lidar com a sombra, porque às vezes você vê um aspecto menos nobre dentro de você, mas você não vai ficar só preso nisso, porque você vai lembrar quem você é de verdade. Por mais que você esteja com aquela dificuldade interna, você vai ter essa gentileza e você vai ter esse amor e você vai ter essa direção, esse olhar de lembrar quem você é de verdade. Não importa a dificuldade que eu estou tendo, não importa esses padrões que eu estou repetindo, porque eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu fui criada, eu sei porque Deus me trouxe até aqui, eu tenho uma missão, eu tenho algo para entregar para o mundo. A minha criação é uma boa criação, né? Com certeza essa inteligência me criou para algo de bom nesse mundo, e eu vou me encontrar com isso, eu vou buscar isso dentro de mim. Eu lembro quando eu fui fazer um curso há muitos anos atrás de autoconhecimento, né, para trabalhar com autoconhecimento. Então eu fiz esse curso para mim primeiro, porque como que você vai trabalhar com alguém o autoconhecimento dela se você não fez primeiro o seu processo, né? Tudo que você vai ensinar para o outro, primeiro você tem que experimentar em você. Isso aí é natural. E eu já falei aqui outras vezes, mas eu lembro que eu estava numa festinha e o esposo de uma amiga querida, ele falou assim pra mim, você não tem medo, né? E eu falei assim, medo do quê? Medo do que você vai encontrar sobre você, né? Porque o tema do curso era quem é você, né? E aí eu achei interessante aquela pergunta, eu falei assim, mas se eu não souber quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Né? Porque às vezes a gente sabe definir tantas outras pessoas,
A gente tem uma capacidade aí de rotular, de falar fulano é assim, fulano é assado, né? Mas às vezes a gente não sabe se definir. E aquilo me gravou tanto, aquela pergunta que ele me fez, porque eu acho que é o medo que a maioria das pessoas tem, de descobrirem coisas sobre elas que elas vão levar um choque, que não vai ser bom elas saberem sobre elas. Mas não, porque debaixo de tudo isso, debaixo de todas essas sombras, se nós lembrarmos aí o nosso projeto original, né, o que nós somos aí em espírito, o que nós somos aí dessa centelha divina, dessa imagem e semelhança dessa inteligência, isso é o que a gente é de verdade. A gente vai destrinchando as sombras até chegar aí no que nós somos, né? Quando a gente percebe que é parte do todo, uma expressão do divino, isso muda a forma como a gente se vê, né? Nós não somos apenas nossos erros e traumas. Somos também luz, potencial e consciência, né? Hoje está se falando muito aí em consciência, né? Quem eu sou? A consciência que vê tudo. A consciência por trás do pensamento, a consciência por trás da forma, né? Aquele olho que enxerga tudo e que se vê, né? Que se reconhece. E a espiritualidade também, ela faz parte aí de um propósito maior, porque nos ajuda a entender que há um propósito por trás de cada experiência, inclusive as mais dolorosas, né? E tem pessoas que têm realmente experiências muito dolorosas. Então, na espiritualidade também vai trazer aí um sentido nessa jornada de olhar para dentro. E para ir chegando até o fim, né? É importante que a gente enxergue então as nossas sombras amparados aí pela espiritualidade, sabendo quem a gente é de verdade. É como se a gente estivesse descascando uma cebola para encontrar o centro de quem nós somos. Na verdade, nós estamos retirando camadas de mentira sobre nós próprios para encontrar a verdade. Não se trata da gente pegar alguma coisa de fora e agregar em nós. Eu estou encontrando algumas coisas fora para ver se eu melhoro como ser humano. Não é. Na verdade, a gente está retirando camadas de ilusão, né? Camadas de mundo maia aí sobre nós, essa roupagem que a gente usa aqui no mundo, dessa personalidade, que, né, muitas vezes com muitas sombras, para que a gente chegue lá naquele ponto onde a gente encontra quem a gente é de verdade. Então, ver essa parte das sombras no primeiro momento, ela é desconfortável, porque você entra em contato com medo, você entra em contato com trauma, com padrões repetitivos, né? Mas se você tiver essa espiritualidade bem trabalhada, vai te dar força para que você encare tudo isso sem julgamento e com compaixão por você, né? Nós temos que ter essa compaixão aí por nós. E a integração e cura, que vai fazer com que, em vez da gente rejeitar nossas sombras, a gente vai aprender a integrá-las. Essa aí é o objetivo do autoconhecimento, porque, gente, nós sempre vamos ter problemas no mundo. A gente sempre vai ter dificuldade, sempre vai surgir alguma coisa nova, um sentimento novo, menos nobre, uma projeção nova, numa faceta desconhecida, alguma coisa que você achava que era de um jeito e agora você percebe que é de outro. Então não tem jeito, enquanto estamos aqui nesse planeta, a gente está se autoconhecendo. Mas, se você tem a ferramenta de lidar com essas sombras de uma forma mais gentil e amorosa, a hora que surge, depois que você passa pelo deserto, né, que é o processo mais difícil aí de enfrentamento, você mesmo vai trabalhando e elaborando dentro de você, né? Eu acho que esse é o sentido da gente chegar uma hora que a gente se autorregula, para que a gente não fique refém de processos terapêuticos aí uma vida inteira. Porque enquanto estivermos vivos, nós vamos estar em processo aí de autoconhecimento, né? E para terminar, lembrando sempre, né, que essa transformação ela é de dentro para fora. Então, a jornada espiritual amplia a nossa percepção de quem nós somos e sobre o mundo. Vai nos tirar aí do piloto automático e vai trazer aí mais presença e intenção. O Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, deixa essa sugestão de leitura. É maravilhoso nós entendermos o que é o agora, nós entendemos aí o que é o observador, nós entendemos na visão dele o que é o ego, o que é o corpo de dor, o que são as nossas sombras e como que a gente enxerga tudo isso a partir do observador e não mais a partir do ego. É um livro maravilhoso que vai trabalhar muito essa questão da presença. E as ferramentas práticas,
né, que podem nos auxiliar em todo esse processo é a meditação, a contemplação, orações, rituais, né? Todas essas práticas ajudam a quê? A acessar o inconsciente e traz luz para o que precisa ser curado, né? Você não cura aquilo que você não viu. Você não cura aquilo que você nem sabe que precisa de cura, né? Em algum momento a gente tem que saber que tem uma parte nossa aí que vai precisar de cura, porque senão você não busca. O ser humano não busca nada que ele não coloque como foco, como importante, como fundamental. O ser humano é muito inteligente, né? Ele sabe aí muito bem o que é bom para ele e o que não é. E aquilo que ele ainda não entendeu que é uma prioridade, ele não vai colocar aí realmente na lista dele aí mais, né, mais importante. Então, para finalizarmos, lembrar aí que a espiritualidade, ela não nega a existência das sombras, né? Pelo contrário, ela nos convida a vê-las como parte essencial da nossa jornada. Como diz um ensinamento antigo, a luz só se reconhece porque existe a escuridão. Não existe escuridão. A escuridão, ela é a ausência de luz. A partir do momento que você acende uma luz, não tem escuridão mais em volta dessa luz. Então, somente quando a gente começa a jogar luz aí no nosso inconsciente, nas nossas dificuldades, é que a gente vai começando a clarear e vai começando a entender. E uma sugestão que eu deixo aí para todo mundo, né, principalmente nesse processo parece planetário, onde as coisas parecem tão meio conturbadas, no planeta mesmo, né? Coisa tá meio maluca, é que não deixe para começar o seu processo de autoconhecimento, amém, quando a dor tiver demais, ou quando os problemas começarem a alavancar demais, a tirar a tua paz, a começar a repetir padrões doentios, sabe? Qualquer desconforto que você perceba, qualquer padrão que você perceba que você está repetindo, coisas simples do dia a dia que a gente não leva como necessidade de autoconhecimento, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que estão sempre repetindo um padrão de relacionamento de dor. A pessoa começa um relacionamento amoroso, tem vontade aí, por exemplo, de se relacionar, tem vontade aí de encontrar uma pessoa bacana, mas daqui a pouco dá tudo errado. Ela encontra uma pessoa, parece que vai dar certo, daqui a pouco vem um sofrimento, aquela pessoa mostra uma faceta que não é legal. Começa outro relacionamento, vai de novo. E aí a pessoa às vezes até desanima e fala, poxa vida, né? Eu tenho dedo podre, parece que pra mim não dá certo. E na verdade tudo isso daí faz parte de um padrão inconsciente, faz parte aí de uma dor que você ainda não reconheceu, que você não sabe, mas que tá gerindo aí suas escolhas, tá gerindo aí todo o teu mundo interno e que muitas vezes não te permite enxergar pessoas melhores. Por isso que a gente acaba escolhendo aí as piores pessoas até pra dar sequência naquele padrão. Porque o padrão, quando a gente tem um padrão de dor dentro de nós, inconscientemente a gente procura repetição. Parece coisa de maluco, mas é a verdade. Quando você tem uma dor interna que não está trabalhada, você vai buscar questões da sua vida para repetir aquela dor, até que chega uma hora essa dor vai ser vista, né? Então, se você tem algum desconforto na sua vida, alguma dificuldade que você fala assim, nossa, eu queria tanto ser diferente, eu queria tanto fazer diferente, mas eu não consigo. Eu queria ser mais organizado, minha vida tá sempre enrolada, minha parte financeira tá sempre um caos, eu tento fazer diferente, eu não consigo, eu tento ser diferente, mas parece que não dá certo. Ou eu queria ter um relacionamento melhor com os meus filhos, mas parece que tá sempre um problema. Por mais que eu faça, eu não consigo, eu tento melhorar, mas sempre dá errado. Ou eu tenho vontade de mudar o meu trabalho, tenho vontade de voltar a estudar, tenho vontade de ganhar mais, sei lá, quanta coisa que aparece na vida da gente, mas que a gente quer conscientemente, a gente tem vontade de crescer, a gente tem vontade de fazer alguma coisa diferente na vida da gente, mas a gente não consegue. Então, essas questões que aparecem na vida da gente, que você começa a olhar e você fala, nossa, queria tanto que fosse diferente, mas eu não consigo, são questões bem legais aí para você começar o seu próprio processo de autoconhecimento, né? Ou sozinho, né? Tem muitos bons livros que vão te levar aí nesse processo, essa dica que eu dei aí do livro, 2 livros maravilhosos para quem quer começar a pensar sobre isso. Do Eckhart Tolle tem O Despertar de uma Nova Consciência e O Poder do Agora. Eu acho que são livros bem legais aí para você começar a colocar o dedo aí nas feridas.
Mas também tem processos terapêuticos, né? Eu trabalho com arte terapia, porque muitas vezes a pessoa nem tem capacidade de entrar em contato com as dores dela, nem de nomeá-las, ou não tem coragem de falar sobre o que está acontecendo para um terapeuta. Então a arte terapia, ela traz aí ferramentas, né, onde você trabalha os seus sentimentos, trabalha as suas dores de uma forma um pouco mais lúdica, mais leve, né, até que você possa encarar de forma melhor essas dores, né? Tem várias ferramentas para isso. Tem uma ferramenta muito bacana que eu trabalho, que é a ferramenta do Enneagrama, que vai trabalhar as personalidades, para você descobrir aí quais suas potencialidades e também as suas sombras. Ou seja, tem muitas ferramentas para a gente conhecer, para a gente trabalhar. Tem meditações maravilhosas de criança interior, né, no YouTube, para você estar lidando com essa parte interna sua, com essa parte às vezes dolorida. O importante é a gente não desistir de nós próprios, né? O autoconhecimento, eu acho que é um processo onde você olha para você e você fala: eu não vou desistir de mim, eu vou cuidar de mim, eu vou ver o que está acontecendo comigo e eu vou dar a mão para mim mesmo e eu vou fazer o melhor por mim, porque eu importo e a minha vida importa. E para você, né? O que é aí o autoconhecimento? Se você já está nesse processo, ou se não, como que é isso para você? Se você acha interessante também juntar a espiritualidade com o autoconhecimento, como que você vê essa parte? Se você tem trabalhado essas questões aí dentro de você, né? Deixo aí esse convite. Então, por hoje a gente vai ficar aí. Sejam bem-vindos aí na minha página. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Eu tô sempre colocando conteúdos aí bem bacanas sobre essas áreas, porque é o que faz diferença na minha vida e é o que eu gosto de compartilhar. Aquilo que faz diferença para mim é o que eu gosto de levar para as outras pessoas também. Então, uma boa noite aí para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.